Nesse vídeo eu vou te mostrar uma dica para cada país europeu e que com certeza isso vai te fazer ganhar muitos jogos pelo GeoGuessr por aí. Então, primeiramente, em Portugal a gente tem esse meta, que é o principal meta para diferenciar Portugal de vários outros países, principalmente da Espanha, que a paisagem acaba sendo bem semelhante em algumas partes, porém esse meta aqui, se você ver essa plaquinha aqui ou uma plaquinha listrada vermelha e branca, isso é um meta exclusivamente de Portugal e você não pode mandar em outro país. Em segundo lugar, a gente tem o meta da Espanha, que é praticamente a mesma coisa, é uma plaquinha de proibido caçar, só que ela está escrito em espanhol, coto de casa privado geralmente está escrito, ou então ela tem essa plaquinha aqui, que seria branca e preta, ao contrário da de Portugal, que é branca e vermelha. A da Espanha seria branca e preta e também só é encontrada na Espanha. Na França, o principal meta que a gente pode ver, que é diferente dos metas comuns que todo mundo fala, é essa fitinha azul nos postes. Geralmente os postes da França, nem todos, mas 90% tem essa fitinha azul nos postes amarrada ou então colada, que é o caso dessa aqui. E isso aí só acontece na França e, se eu não me engano, alguns outros países têm algumas fitinhas dessa de outras cores, mas azul é exclusivamente da França e não pode ser em outro lugar. Na Irlanda, o principal meta, na minha opinião, seriam essas faixas tracejadas na lateral da rua. Geralmente no Reino Unido, na Inglaterra, você encontra essas faixas contínuas na beira da rua e elas são amarelas também, porém são contínuas e às vezes são até duplas. Na Irlanda você só vai encontrar essa faixa amarela pontilhada, o que ajuda a diferenciar bastante em paisagens como essa, por exemplo, que é bem igual, ainda mais pelos dois países serem mão inglesa. Na Inglaterra a gente vai encontrar olhos de gato no meio da rua, que é bem comum em alguns países, porém na Irlanda isso não é comum. Não existe olhos de gato no meio da rua na Irlanda, já no Reino Unido, na Inglaterra especificamente, tem bastante. Então é uma bela diferenciação para os dois países também, sem contar as linhas na beirada da rua que, no caso da Inglaterra, não são amarelas tracejadas, né? Às vezes elas são brancas ou então são amarelas, porém todas contínuas. Na Bélgica, um dos metas pouco conhecidos são essas versos de placa laranjas, né? Pouca gente fala sobre isso, mas na Bélgica é bem comum você encontrar essas placas com a base delas laranja e o verso dela laranja também. Isso é um meta exclusivamente da Bélgica, se você estiver claramente na Europa, mas é bem comum e ninguém fala sobre isso, então é um meta que pode te ajudar a ganhar jogo. Na Suíça, indispensavelmente, a gente tem que levar em consideração a Loucan, mas outro meta bem interessante são as faixas amarelas, que é bem comum na Suíça, e a faixa de pedestre nas placas tem 7 listras, diferente, por exemplo, da Espanha, que tem 8, e dos outros países que acabam tendo 5 ou 6. Na Suíça, ele tem 7. Na Itália, é bem comum ter esses adesivos brancos nos postes, assim como na França tem os adesivos azuis. Na Itália é comum ter esses adesivos brancos nos postes e que recorrentemente você acaba encontrando nas localizações em vários postes, por sinal. Esse aqui não tem, mas vários e vários e vários postes tem. Pelo menos um em cada localização vai ter, que era no caso esse primeiro aqui que a gente viu. Na Alemanha, um meta pouco conhecido que pouca gente fala sobre seria essa plaquinha aqui com um H em verde e o fundo amarelo. Pouca gente fala sobre isso, mas isso é uma placa exclusivamente da Alemanha. Então, se você vê uma placa dessa, independente da distância, que dá pra ver de longe, que ela é um redondo amarelo com H no meio, você vai estar na Alemanha 100%. E é só na Alemanha. Na Dinamarca, um dos principais metas e mais conhecidos do GeoGuessr seria esse arco em volta das placas de sinalização de velocidade e coisas assim, proibido estacionar, velocidade. Esse é um meta exclusivo da Dinamarca, é bem conhecido no GeoGuessr, mas ainda assim tem bastante gente que não conhece ou passa despercebido, então é bem importante você sempre tentar ver, mesmo embaixo de árvores assim, ver se as placas têm esse arco, porque esse arco seria exclusivamente da Dinamarca. Na Áustria, um meta bem importante são esses bollards aqui. Eles são bem confundíveis com a Eslovênia e a paisagem dos dois países também são bem similares. Porém, na Áustria, esse bollard ele tem esse refletor um pouquinho mais escuro, diferente da Eslovênia, que esse refletor aqui é um vermelho bem claro. Na Áustria, esse refletor aqui ele é um vermelho mais apagado, um vermelho mais escuro. Então, essa seria a principal diferença e também no bollard da Áustria em alguns momentos você vai conseguir ver um quadradinho em cima do bollard para encaixar outro bollard, um snow pole, alguma coisa assim, que na Eslovênia isso não tem. Então seria só na Áustria que tem um quadradinho em cima do bollard aqui, que agora eu não estou achando, mas existe.
E agora vindo para a Eslovênia, como eu falei, o Bollard é o mesmo, porém o vermelho é bem mais vermelho. O vermelho da Áustria, ele é um vermelho apagado, um vermelho meio escuro. Já o vermelho da Eslovênia, ele é muito vermelho, é um vermelho clarinho, e o Bollard ele é liso, né? Então ele não vai ter o quadradinho em cima, ou às vezes pode até ter, mas ainda assim o principal meta dos Bollards são os refletores vermelho mais claro e vermelho mais escuro. Na Croácia, o principal meta seria esse hidrante, porque eu já vi muita gente de níveis muito altos errando Croácia vendo esse hidrante, mas esse hidrante ele é exclusivo da Croácia e ele somente na Croácia. Na Europa, ao redor da Europa até você pode encontrar outros hidrantes azuis, porém nesse formato aqui alto e azul é só na Croácia, exclusivamente da Croácia. No Montenegro, a gente tem um meta um pouquinho diferente dos outros, que seria o guarda-rail enferrujado. A gente tem no Montenegro o Rift no céu com antena longa, que é bem semelhante à Albânia, porém o guarda-rail no Montenegro sempre vai ser enferrujado, ou pelo menos 90% das vezes, enquanto na Albânia não. Então essa seria o principal meta para diferenciar a Albânia de Montenegro. E já na Albânia, um meta que ninguém fala sobre isso as caixas d'água, né? Que na Albânia você acaba tendo bastante caixa d'água em cima das casas, enquanto em Montenegro você não tem nenhuma caixa d'água nas casas. É um meta pouco falado, porém é um meta bem específico que te ajuda a ganhar vários jogos, diferenciando esses dois países. Na Grécia, o principal meta do país, se você achar que você está na Grécia com vários postes de madeiras e casas brancas, provavelmente você vai ter que olhar para o chão e ver se tem duas listras brancas, porque na Grécia é bem comum você encontrar duas listras brancas no chão, o que é bem incomum em qualquer outro país da Europa e talvez até qualquer outro país do mundo. A Grécia é um dos países que usam as duas linhas brancas no meio 90% das vezes e 90% das ruas. Então, viu as duas listras, confirmou se você está na Europa, provavelmente você vai estar na Grécia. Em Norte Macedônia, eu diria que o principal meta é esse Bollard cilíndrico, né? É o único lugar da Europa que tem um Bollard cilíndrico e ele tem uma parte vermelha aqui que se assemelha a vários outros Bollards pelo mundo, porém na Europa é Norte Macedônia, que tem o Bollard cilíndrico com essa parte vermelha bem no meio aqui, o refletor vermelho bem no meio. Lembrando que ele é cilíndrico, né? Porque é o único lugar na Europa que tem um Bollard cilíndrico. Na Sérvia, a principal dica seria que a cobertura inteira da Sérvia foi feita com um carro geração 3, que é esse carro com as cores um pouquinho mais apagadas, né? O geração 4 seria as cores bem vívidas e o geração 3 é umas cores mais apagadas. E, juntamente a isso, o carro na Sérvia não tem antena. Então, 99% da cobertura da Sérvia foi feito por esse carro geração 3, sem nenhum tipo de antena nele, o que é bem diferente porque na Europa, geralmente, quando não tem o carro, tem anteninha mesmo assim. Já na Sérvia, é exclusivamente sem antena e sem carro. Na Hungria, um dos principais metas seria o poste. A Hungria tem esse poste furado que é igualzinho o da Romênia, porém ele é mais fino. Na Romênia, esse poste todo furado ele vai ser um pouco mais grosso e pintado de branco às vezes, mas na Hungria ele sempre vai ser fino e todo furadinho assim, e juntamente com postes de madeira com essa base de concreto. É bem comum na Hungria você encontrar esses dois tipos de postes, que é o poste de madeira com a base de concreto e o poste fino inteiro furado. Na Eslováquia, um meta muito importante e que muita gente de nível alto também não sabe é que esses postezinhos, assim, esses mini postes, eles são postes de gás. São coisas relacionadas ao gás do país. E ele é exclusivo da Eslováquia e às vezes você encontra na República Tcheca também. Porém, na Eslováquia você encontra bem mais e eles são geralmente azuis e brancos, ou então eles são laranjas e pretos, igual este aqui. E é um meta bem importante que eu já vi muita gente de nível alto errar e ganha muito jogo. Na Tchequia, um dos principais metas vai ser a base dos postes, né? Esses postes geralmente de iluminação, nos outros países eles são comuns, basicamente assim, sem base nenhuma. Já na Tchequia eles têm uma base um pouco diferente, é uma base um pouco mais larga. Você pode ver que esse tem, aquele ali não, mas aquele lá já volta a ter uma base um pouquinho mais larga. Esses aqui tem uma base um pouquinho mais larga. Isso aqui é um meta exclusivo da Tchequia que nos outros países geralmente você não vai encontrar. Na Polônia, eu diria que o meta mais conhecido e talvez um dos principais metas seriam essas placas de sinalização, que elas têm o fundo amarelado com a borda bem fininha em vermelho. Então isso é exclusivo também no mundo inteiro, isso é exclusivo da Polônia. Eu nunca vi em nenhum outro lugar do mundo essa placa aqui na Polônia, que tem uma borda avermelhada e a parte do fundo
é amarelo, mas é bem fininho, a borda é bem fininha. Então esse aqui é o principal meta. Na Romênia, como eu já tinha falado sobre a base dos postes serem pintadas de branco, as árvores também são pintadas de branco. Então, isso é um bom indicativo. Se você acha que você está na Romênia, você dá uma olhadinha para ver se as árvores ou postes estão pintadas de branco à base. E se sim, provavelmente você vai estar na Romênia mesmo. Se não, provavelmente você não vai estar, né? Como eu já falei, a Hungria tem o mesmo poste da Romênia e eles não pintam a base dos postes. Então, provavelmente se não tiver a base do poste pintada e nenhuma pintura em árvore, você vai estar na Hungria. Se tiver pintura, você vai estar na Romênia. Na Bulgária, um dos metas que eu considero mais valiosos seria o asfalto ser ruim. Sim, parece um meme, mas na Bulgária todos os asfaltos são bem ruins. Todos os asfaltos têm buracos, então se você está considerando mandar na Romênia ou na Bulgária, claro que tem outros metas que você deve estudar também, como os postes, por exemplo. Esses postes são metas e tal, mas o asfalto ele é muito importante e geralmente na Bulgária ele sempre vai ser ruim. Então isso diferencia bastante. Na Turquia, um meta que me ajuda muito, independente da cobertura, se você está numa geração 3, numa geração 4, numa Small Can, o que me ajuda muito são esses postes de metal. Esses postes de metal com 3 tracinhos lá em cima e aqueles postes de metal ali que tem toda uma estrutura e tem um triângulo lá no topo. Esses dois tipos de postes aqui são os postes mais valiosos, na minha opinião, que independente do tipo de cobertura que você tiver, você consegue enxergar eles e você consegue saber que você está na Turquia. Na Lituânia, juntamente com os outros bálticos que eu vou falar na sequência, mas exclusivamente na Lituânia, você vai encontrar as placas de sinalizações com a borda vermelha fina, né? Pode ser lembrar um pouquinho da Polônia, né, que tem aquela placa amarela com as bordas finas, porém na Lituânia as placas são brancas e com a borda vermelha fina, diferentemente, por exemplo, da Látvia, que é vizinho ali também da Lituânia, porém as bordas das placas vermelhas são mais grossas. Então, na Lituânia você vai ter uma borda fininha, um pouco mais grossa que a da Polônia, claramente é outro tipo de placa, porém mais fino que a da Látvia, que é a mais grossa dos Bálticos. E aí, passando para a Estônia, você vai encontrar placas semelhantes à da Espanha, que são placas sem borda, né? A borda, ela ultrapassa o limite da placa, então você pode ver que essa aqui é desse jeito, aquela ali também. Então, na Lituânia você vai encontrar bordas das placas finas, na Látvia as bordas são mais grossas e na Estônia você vai encontrar bordas sem bordas, praticamente, né? Bordas sem bordas. Que a borda começa aqui e passa até o limite da placa. Na Finlândia, para diferenciar a Finlândia dos outros nórdicos, que esses países são países bem específicos, então bálticos, você diferencia eles entre os bálticos, nórdicos você diferencia eles entre os nórdicos. E aí para aprender isso, claro, você vai jogando, vai praticando, mas Finlândia para diferenciar dos outros nórdicos seria esse Snowpole. Snowpole, para quem não sabe, é esses bastões que ficam na rua para quando neva, né? E ele tem esse tracinho branco em cima. Diferente, por exemplo, da Suécia e da Noruega, eles não vão ter esse snowpole com esse tracinho em cima. O da Suécia e da Noruega vai ser no meio. Mas o da Finlândia é exclusivamente com esse tracinho branco em cima, só no topo. Agora passando para Suécia, a gente tem um meta aqui que é bem legal, que é a faixa de pedestres, as placas de faixas de pedestres, né? Que, como eu falei, na Europa toda geralmente tem 5, 6, com exceção da Espanha, da Suíça ali. Porém, na Suécia você vai ter uma placa de faixa de pedestres com 4 faixas apenas. Isso é bem bom para quando você cai em locks mais urbanas assim, que é mais difícil diferenciar. Quando você cai em locks mais rurais, aí é difícil para todo mundo, então tem que estudar um pouco mais. Mas para diferenciar a Suécia, isso aqui é bem bom, que é um dos únicos países que tem 4 linhas na faixa de pedestre nas placas. Na Noruega, um meta que eu considero bastante é essa listra do chão amarela gigante. Geralmente, em alguns outros países, por exemplo, na Suécia você não vai encontrar isso e na Finlândia você vai encontrar de uma maneira um pouco diferente, mas na Noruega é exatamente assim, as faixas é sempre longas e às vezes amareladas, às vezes não, mas se forem amareladas é o meta, né? Claro, tem que ir treinando o olho para sempre que cair nessa rua aqui você lembrar que isso aqui é da Noruega, porém faixas longas e amarelas são meta para a Noruega. E em Israel aqui, como o último país do vídeo, a gente vai ter o meta das faixas laterais da rua serem amarelas
e as placas dos carros também serem amarelas. Então, se por acaso você cair em um país que você vê que é bem desértico, assim, às vezes até tem localizações mais verdes, mas na maioria é bem deserto, e tem as faixas amarelas na lateral da rua, juntamente com as placas dos carros amarelas, provavelmente você vai estar em Israel. Por que tem que combinar tudo? Porque vários países árabes têm as faixas laterais da rua amarelas também. Então é importante você verificar a placa dos carros serem amarelas com a beiradinha ali da União Europeia para você poder saber que você está em Israel. Então isso é bem importante também. E é isso. Por acaso alguém tem alguma dúvida, deixe nos comentários. Se você quiser um vídeo de um país mais específico, eu posso trazer também. Então deixe nos comentários, deixa seu like, se inscreve no canal. E primeiro link da descrição, live todos os dias a partir das 15 horas.